triângulo retângulo, aquele triângulo cujo um dos ângulos é 90 graus. A gente colocou aqui o lado A, B e C, e o ângulo alfa, beta, e o ângulo reto de 90 graus. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, exatamente, recebe o nome de hipotenusa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o nome para ele, hipotenusa. E os lados B e C recebem o nome de quê? Como é o nome desses lados? Tem um nome especial para eles. São os catetos. Perfeito, Caslaine. São os catetos. Primeira coisa que a gente aprende quando está estudando o triângulo retângulo na escola, depois da nomenclatura dos lados, é um teorema meio famoso. Aí alguém lembra que teorema é esse? Que a gente utiliza muito na física. Às vezes a gente nem diz que está utilizando ele, mas a gente utiliza bastante ele na física. É o teorema de Pitágoras, exatamente. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, decorar A ao quadrado igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado é uma boa? Não é uma boa, porque aí vem um cara e chama o que você chamou de A de B, o que você chamou de B de A, e o C deixou a mesma coisa. O teorema vai continuar sendo A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado? Não, não vai ser. Então, o que é bom para você lembrar do teorema de Pitágoras? É exatamente isso que eu estou falando. Isso serve não só para as fórmulas de matemática, mas para as equações de física também. Por exemplo, uma equação muito famosa é o S igual a S0 mais VT. A gente vai ver nas primeiras aulas essa equação. Quando o aluno decora assim, ele não está aprendendo bacana. Tá? Porque ele decorou uma posição de letras em uma sucessão. Certo? Se eu disser assim, x igual a x0 mais VT. Às vezes o aluno nem sabe que é a mesma equação, porque ele decorou o quê? As letras. E isso é uma coisa que vocês, como meus alunos, não vão fazer. Certo? Eu não vou deixar vocês fazerem isso. Vou ficar enchendo o saco de vocês o tempo inteiro. Porque o que você tem que saber, por exemplo, quando você está estudando essa equação aqui? A posição em um instante t é igual à posição inicial, mais a velocidade do móvel vezes o tempo que passou. Isso é física. Isso que eu falei para vocês é aprender física. Aprender que S é igual a S0 mais VT sem saber isso que eu falei é decorar. Decorar faz você ficar ali no meio do negócio. Nós não queremos o meio, nós não queremos o topo. Então, a gente vai sempre entender a equação por trás da fórmula. Isso é muito importante. Quando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, decorar isso é saber o teorema de Pitágoras? Não, não é. Agora, saber que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, isso é o teorema de Pitágoras. Que aí eu posso colocar o que for, eu posso chamar x, y, z, CTY, e você vai sempre conseguir montar o teorema de Pitágoras, porque você não decorou pelas letrinhas, você decorou pelo que ele realmente é. E isso é o que interessa, certo? Então, ó, esse é o famoso teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. Então, ó, triângulo pitagórico mais manjado que tem, a gente vai fazer aqui só para, vamos dizer que eu não fiz um exemplo com número. Digamos que eu tenho um triângulo que tem um lado 4 e outro 3. Quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo? Eu vou chamar aqui de x. Usando o teorema de Pitágoras, na hora, ó, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. Então, x ao quadrado é igual a 25. Se x ao quadrado é 25, então x é o número que é elevado ao quadrado dá 25, ou seja, é a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 a gente sabe que é
5. Então, esse é o valor da minha hipotenusa. 5. Então, teorema de Pitágoras, professor, isso é muito bobo. É, certo? Mas quando a gente, por exemplo, está estudando um vetor, aí eu tenho o vetor desenhado e lhe dou as componentes do vetor. Né? Só, um vetor tem uma componente x, a gente vai ver tudo isso mais para frente, tá, gente? Estou só adiantando aqui. Tem uma componente x de 3 e a componente y de 4. Qual é o módulo desse vetor? Aí o iluminado me diz 7. 4 mais 3 é 4, 5, 6, 7. E não, porque se é um vetor que está aí, ele é uma hipotenusa das duas componentes. Então, a soma vetorial, você vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Quando eu tenho que ensinar o teorema de Pitágoras junto com a soma vetorial, o aluno está aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. A probabilidade dele não conseguir absorver total é maior, porque se ele já saber o teorema, eu só aplicar ali, ó, pessoal, lembra do Pitágoras aqui, ó, só aplicar direto e tal, dá na boa. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está antecipando problemas para que, quando eles surjam, a gente já estejamos aptos a lidar com eles facilmente. Tranquilo? Então, ó, esse é o teoremazão de Pitágoras. Vocês vão ver que a gente vai sair aqui de coisas bestas, já a gente vai estar chegando em coisas mais complexas. No triângulo retângulo, é quando a gente primeiro define as famosas funções trigonométricas. Existem 3 funções trigonométricas básicas, que é o seno, o cosseno e a tangente. O seno, cosseno e tangente sempre tem como argumento um ângulo. Ou seja, você calcula senos, cossenos e tangentes de ângulos. Não existe seno de lado, cosseno de um lado, sempre referente aos ângulos. Aqui nesse nosso triângulo retângulo, a gente tem 2 ângulos, né? Tem 3, na verdade, claro, né? Um ângulo reto, o ângulo alfa e o ângulo beta. Eu vou calcular, por exemplo, o seno de alfa. Como é que eu calculo o seno de alfa? O seno de qualquer ângulo em um triângulo retângulo sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sempre. Então, aqui, ó, no nosso triângulo retângulo, o cateto oposto a alfa é C. Então, vai ser C dividido pela hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo é A. Então, vai ser C sobre A. GG easy. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de qualquer ângulo em um triângulo retângulo é definido como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhando aqui para alfa, quem é o cateto adjacente? P. Muitas vezes o aluno tem uma certa dificuldadezinha, ele fala A. A não é cateto, A é hipotenusa. Realmente, A é um lado adjacente ao ângulo alfa, porque ele está colado com alfa. Adjacente quer dizer perto. Mas ele é uma hipotenusa, ele não é um cateto. Então, ele não pode estar ali no numerador da minha fração. Então, quem é o cateto adjacente a alfa? É P. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. E a função tangente em um triângulo retângulo é definida como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando aqui para o nosso triângulo e colocando a referência no nosso ângulo alfa, a gente tem que o cateto oposto é C e o cateto adjacente é B. Primeiro teste do dia. Alguém consegue ver alguma relação entre o seno, o cosseno e a tangente? Olhando aí de pertinho. Meu body. Então, vamos aqui, ó. Como fala o da Atena, né? Corta para cá, certo? Então, ó, olha aqui.
Façam para mim, quanto é que vale o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? Façam aí para mim. Divisão de fração a gente faz como? Alguém pode lembrar para mim como é que a gente faz a divisão de fração? Primeira pelo inverso da segunda? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Muito bem, Patrick. Então, vamos fazer aqui, ó. O seno de alfa é C sobre A. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda? Ou seja, pelo inverso do cosseno. Se o cosseno é B sobre A, o inverso é A sobre B. Aqui, ó, esse A corta com esse A aqui. E o seno de alfa é igual a C sobre B. E aí, conseguem perceber agora a relação? Seno de um ângulo sobre cosseno de um ângulo é igual ao quê? A tangente do ângulo, exatamente, Gabi. Então, seno de alfa sobre cosseno de alfa é a tangente de alfa. Isso vale para qualquer ângulo, certo? Não precisa nem ser em um triângulo retângulo. Se você tem o seno e o cosseno de um ângulo, a tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Tranquilo? Agora, olha só que coisa legal. Antes de eu ir para o ângulo beta, eu vou abrir um parêntese aqui e vou perguntar uma coisa interessante para vocês. Né? Quanto é que vale alfa mais beta? Se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta, eu tenho que ter que valor? 180, professor? Não, 180 não, porque 180 é a soma dos três ângulos, na verdade, do triângulo. Ah, então é 90. Os ângulos internos de um triângulo é 180. Sendo que o ângulo reto já ocupa 90. Então, alfa mais beta tem que somar os outros 90 que faltam. Todo mundo concorda? Todo mundo está entendendo? Uma coisa muito importante sobre as nossas aulas, certo, gente? Essas aulas são ao vivo e não gravadas por um motivo muito simples. A interação, a pergunta, as dúvidas fazem parte da aula. Então, vocês sempre podem perguntar, podem interromper a qualquer momento, sem problema nenhum, certo? Pode chamar no áudio, pode levantar a mãozinha. Eu recomendo tanto ou chamar no áudio ou levantar a mãozinha, porque às vezes eu estou na página ali do quadro, né? Agora não, agora eu estou com vocês aqui no Meet. Mas quando eu estou no quadro e vocês falam no chat, eu não escuto, nem vejo, né? Mas quando vocês levantam a mãozinha, aí faz um barulhinho. Quando vocês falam, obviamente, eu escuto normalmente. Então, vocês podem interromper, podem fazer perguntas. Qualquer pergunta não tem problema, tá? Então, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus. Eu sei disso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E como esse aqui já é 90, esses dois têm que somar 90. Quando isso acontece, tá, gente? Tem um nome para a gente dizer que esses ângulos são complementares. Show? Agora, olha só que interessante. Vamos calcular agora o seno, mas não de alfa, o seno de beta. Utilizando a definição que a gente fez aqui, como é que eu calculo o seno de beta? É o cateto o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é verdade? Quem é o cateto oposto a beta? Olha para o ângulo beta, está aqui ele, ó. Opa. Quem é o ângulo oposto a ele? Ou, desculpa, quem é o lado oposto a ele? O cateto. B. B. Muito bem. B. E a hipotenusa continua sendo A. Quem é o cosseno de beta? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto adjacente é C, a hipotenusa é A. Então, é C sobre A. Show? E a tangente de beta?
tangente de beta é o cateto oposto B sobre C. O que vocês perceberam aí? Entre as funções seno e cosseno dos ângulos alfa e beta. Acho que dividir igual, né, o seno pelo cosseno que dá tangente. É isso? Também vai dar, mas aí tipo, é uma coisa do próprio beta. Seno tangente de beta é seno de beta sobre cosseno beta. Mas vocês, ó, eu vou fazer as setinhas aqui para ver se vocês conseguem identificar. Ó. Vocês perceberam isso daqui, ó? O seno de um é igual ao cosseno do outro, vocês estão percebendo? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Porque os ângulos são complementares. Sempre que um ângulo for complementar a outro, o seno de um é igual ao cosseno do outro. É por isso que naquela questão lá de vestibular, o cara dá na figura um ângulo de 30 e lhe dá o cosseno de 60 no enunciado. Porque ele quer que você saiba que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Por quê? Porque 60 e 30 são ângulos complementares. Então, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Várias questões de vestibulares exigem que vocês saibam disso. Certo? Então, anotem isso para não esquecer. Ó. Se dois ângulos são complementares, então eu vou colocar aqui ó, do ladinho já. Se alfa mais beta é igual a 90 graus, então o seno de alfa é igual ao cosseno beta. E o seno beta é igual ao cosseno de alfa. Né? A rigor é assim, no bom e velho português, né? O seno de um é igual ao cosseno do outro. Tudo tranquilo até aqui, gente? Todo mundo está compreendendo? Veja que a gente já está indo um pouquinho mais além. E se vocês olharem, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Né? Se você pegar a tangente do ângulo alfa, para você achar isso, você tem que pegar 1 sobre a tangente do ângulo beta. Veja que é C sobre B, aqui é B sobre C. Invertidas. Verdade? Então, são relações trigonométricas que vão utiliza bastante na física, também vai ajudar nas questões de matemática também. O triângulo retângulo, gente, é um dos assuntos mais cobrados nas provas de geometria, sabe? Então, se vocês se depararem aí com esse triângulo retângulo, não se assustem, não. Essas coisas que a gente vê aqui também servem para matemática. Matemática e a física são muito interligadas entre si. Show? Às vezes aparece um problema desse contextualizado, uma bobo, mas que tipo assim, uma pessoa pega uma escada de 5 metros e coloca a 3 metros da parede. Então, a inclina. Qual é a altura que essa escada vai atingir? De cabeça, alguém consegue? Peguei uma escada de 5 metros de comprimento e coloquei ela a 3 metros da parede. Aí eu deitei ela na parede. Pá. Qual é a altura que ela vai atingir na parede? A Davi já disse. 4 metros. É o famoso triângulo pitagórico. Esse triângulo é o mais manjado de todos. 3, 4, 5. Tá? A hipotenusa é 5 e os catetos fazem 3 e 4. Então, se a escada tem 5 metros, quando ele inclinar, ela vai ser hipotenusa. Se ela está a 3 metros da parede, então ela vai ter que acertar a parede a 4 metros de altura com relação ao solo.
Deu para ver com a caneta aí, Iris? Que é isso mesmo? Muito bem, muito bem. Né? Fez a miniatura da escada com a caneta, ali a parede de atrás, aí já treinou a semelhança de triângulos também, junto aí, e a proporção. Bacana, olha só. Certo? Vamos agora, então, partir para uma coisa interessante, mas que eu acho meio enfadonho, mas que, infelizmente, é cobrado que vocês saibam disso, né? Existem os famosos ângulos notáveis. Vocês já ouviram falar nesse nome, ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os ângulos que o pessoal inventou esse nome para obrigar vocês a decorarem qual é o seno e o cosseno e a tangente desses ângulos. Certo? Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender uma forma mais rápida de decorar esses valores, tá? Então, vamos aqui para os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Sabe? E a gente vai ver que a partir desses ângulos, a gente vai saber um bocado de ângulo, uma coisa que eu vou apresentar para vocês, que muitos de vocês têm hoje a versão, mas depois dessa aula, vocês vão ficar amigas e amigos dessa senhora, certo? Que é a chamada circunferência trigonométrica, certo? Que vai desmistificar essa circunferência aqui, vocês vão ver que ela não tem nada demais, um negócio assim, fácil de doer. Tranquilo? Show de bola. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Professor, precisa saber decorado o seno, a cosseno e a tangente desse negócio? Pior que é, certo? Pior que é. Aí, como é que eu faço para montar aqui? Vai montar uma tabelinha. Olha só que coisa boa. Que a tabela é dessa forma. Aqui, eu vou colocar, né, o ângulo alfa na linha. E embaixo eu vou colocar o valor. Então, aqui eu vou botar alfa. Aqui eu vou botar 30 graus, 45 graus, 60 graus. E vamos dividir aqui em... Aí tem as funções trigonométricas. Quais são as funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente. Vou botar aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. A rigor, né? É lógico que a gente decora as três para não ficar pensando nisso toda a vida. Mas se você lembrar de um seno e um cosseno, é claro que todo o resto da tabela está desmistificado, porque o 30 e o 60, eles são complementares. Tá? Então, ó, você vai fazer assim, ó. Olha só como é tranquilo. Vou fazer a musiquinha para decorar e tudo. Ó. 1, 2, 3. Tranquilo? Vai vir para cá. 3, 2, 1. Aí eu vou dividir tudo por 2. Todo mundo vai ser dividido por 2. E vou tirar a raiz aqui no numerador de quem não é 1. Professor, eu posso tirar a raiz de todo mundo? Pode, porque a raiz de 1 é lógico que é 1. Então fica assim, ó. Show? Então, ó, o seno de 30 é 1/2. É uma metade de uma unidade. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí depois, tipo assim, as funções cosseno é o inverso, por exemplo. Ó, o seno de 30 tem que ser o cosseno de 60. Ó, o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 60. Porque eles são complementares. Aí o 45 é a mesma coisa.
raiz de 2 sobre 2. Ele é o único ângulo cujo seno e o cosseno têm o mesmo valor. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é um meio, porque eles são complementares. Então, você pode estar ali. Para descobrir a tangente eu já sei decorado, mas se você não souber decorado, como é que você pode descobrir a tangente? Dividindo seno por cosseno, né? Exatamente. Eu já sei que isso daqui vai valer raiz de 3. Eu já sei que vai valer o que vai valer, né? Porque eu já sei decorado. Mas, professor, se eu não souber decorado lá, eu posso, deu um branco, posso montar a tabela, vai ser raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. Mas, ó, vamos corrigir, vamos ver se é isso mesmo. Você, na hora lá, você faz. Qual é a tangente de 30? A tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus, aí você vê, quem é o seno de 30 graus? 1 meio. Dividido pelo cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Dividir uma fração por outra, eu conservo a primeira 1 meio e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, fica multiplicado sobre raiz de 3. Verdade? Ó, isso daqui corta com isso aqui e dá 1 sobre raiz de 3. Os matemáticos não me perguntam o motivo, né? Porque eu não sou matemático, eu sou físico. Eles não gostam quando o raiz de 3, quando fica uma raiz no denominador. Por que isso, professor? Nunca entendi o motivo disso, né? Mas eles não gostam. Como é que a gente faz? Uma fração, ela pode ser multiplicada pelo mesmo número em cima e embaixo, sem alterar em nada a fração. Continua sendo uma fração equivalente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o raiz de 3 em cima e embaixo. Aí aqui em cima fica raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Então, ó, se a minha conta estiver certa, a tangente de 30 tem que ser raiz de 3 sobre 3. E, de fato, é isso que vale mesmo. Tá? Podem conferir depois que o professor não enganou vocês. Então, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é lógico que é 1, porque se o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, os dois valem raiz de 2 sobre 2. E eu dividir um pelo outro, eu vou estar dividindo um número por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo tem que ser 1. Então, a tangente de 45 é 1. E a tangente de 60? Vai ser raiz de 3, né? Ó, se você fizer aqui, ó. Tangente de 60 graus. É igual. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ó, dividido pelo cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio, então o inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Vou multiplicar pelo inverso. Esse 2 corta com esse 2, e isso dá raiz de 3. E aí, nossa, tabela trigonométrica montadinha. Essa tabela é muito importante porque são ângulos notáveis que as questões vão supor que vocês já saibam os valores do seno, do cosseno e da tangente. As questões vão supor que vocês saibam todos os ângulos que podem ser descritos a partir desse e o ângulo de 0, 90, 180 e 270. Sem problema, Manuel. Tenha uma boa noite, minha amiga. Fique com Deus, tá? Então, vamos aqui agora. Professor, como é que eu sei o cosseno ou o seno, por exemplo, de um ângulo como sendo 0? Cosseno, seno de 90. Como é que eu sei o cosseno e o seno de 120? Hã? Como é que eu vou saber, professor? Como é que eu quero saber? Eu quero saber qual é o cosseno e o seno de 150. Como é que eu vou saber? A gente vai conhecer uma coisa muito interessante na trigonometria,
que se vocês saírem dessa aula sabendo manusear e sabendo, não tendo medo dessa coisa que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que todo o conteúdo de trigonometria, tanto que você usa na física quanto que você usa na matemática, vai ser muito tranquilo. Quando você tiver essa circunferência na sua cabeça desenhada já, você consegue trabalhar com trigonometria muito, mas muito facilmente. Eu estou falando da circunferência trigonométrica. Eu vou pegar aqui e vou desenhar um círculo. Cadê você? Está aqui o compasso. Essa vai ser a nossa circunferência trigonométrica. Tem ela aqui bem no meio. Bem grande, que é para a gente poder ver. Show? Circunferência trigonométrica é um círculo que tem raio 1, tá, gente? Eu vou colocar dois eixos aqui. O eixo horizontal e o eixo vertical. Esse eixo horizontal é referente à função cosseno. Esse eixo vertical é referente à função seno. E aí está a nossa circunferência trigonométrica. Tem quatro quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Obviamente, totalmente simétricos um com relação ao outro, porque trata-se de uma circunferência. Então, eu vou pegar um ângulo qualquer. Tá? Esse daqui, por exemplo, definido por esse raio. Aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo aqui é chamado de θ. Vou chamar ele de θ. Como que eu sei quanto é que vale o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ? Ora, tangente eu sei que é seno sobre cosseno. Mas e o seno e o cosseno? Como é que eu vou saber? É bem simples. É só você pegar esse raio e tombar ele no eixo X e no eixo Y. Eu vou tombar esse raio aqui no eixo X. Ó. Tá aqui, ó. Tá? Como eu disse, qual é o raio da circunferência trigonométrica? É 1. E o santo. Então, daqui, vocês já vão saber uma coisa interessante. Seja qual for o ângulo, seja qual for a função trigonométrica, qual é o maior valor que o seno e o cosseno podem atingir? 1. Não pode sair da circunferência trigonométrica. Então, ó, eu peguei esse arco aqui, esse raio que define esse ângulo θ, e tombei ele aqui. Ó. O tamanho desse negocinho aqui, que obviamente é menor do que 1, porque o círculo todo tem raio 1, ó. Vou desenhar isso daqui, ó. Vou desenhar até 2 vezes para vocês verem mais grossinho. Isso daqui, ó, é o cosseno de θ. Veja, ele é menor do que 1, ó, porque 1 é aqui, ele está um pouquinho antes. Ó. Isso daqui é o cosseno de θ. Quanto é, pessoal? Não interessa para a gente agora, mas é assim que a gente mediria. Se a gente tivesse com uma régua, a gente iria medir o cosseno de θ. Professor, e para descobrir o seno de θ, o que eu faço? Você projeta esse raio no eixo Y, certo? No eixo Y aqui, ó, eu tenho o meu seno de θ. Beleza? Esse aqui é o seno de θ. O tamanho aqui é seno de θ. Agora veja como isso é fantástico. Veja como isso é uma coisa muito tranquila se você parar para raciocinar ao invés de decorar. Alguém sabe, decorado, quanto é que vale o seno de 0 e o cosseno de 0? Tem alguém que saiba já aqui? Se não souber, não tem problema.
Então, vamos descobrir junto, certo? Olha só. Qual é o ângulo, o raio que define, né? Qual é o vetorzinho aqui, ó? Essa setinha que define 0 graus. 0 graus é um negócio que está totalmente sem inclinação nenhuma. Vocês concordam comigo? Seria esse aqui, ó. Tá aqui, θ. Aí eu vou diminuindo, 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 diminuindo. Aqui é 0 graus. Você concorda comigo? Quem não concordar, pode dizer, tá, gente? Vocês concordam que ali é o 0 graus? Ora, então, eu não vou nem responder. Quem vai responder é vocês. Quanto que vale o cosseno de 0? 1. Vale 1. Porque se você pegar a projeção disso aqui no eixo X, é o próprio raio totalmente deitado em cima do eixo X. Vale 1. Bem demais. Agora, por esse mesmo motivo, quanto é que vale o seno de 0? Acho que 0, né? Vale 0. Porque esse arco vermelho, essa linha vermelha, não tem projeção nenhuma ao longo da vertical. Então, o seno de 0 vale 0. Gostei, Luísa, bem demais. Né? Boa, Gabi, boa, Luísa. Agora aqui, ó. Vamos para o outro ângulo. Vamos entender quanto é que vale, gente, o cosseno de 90. 90, vocês concordam que é um negócio totalmente inclinado. Tá aqui θ, eu fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando. Cheguei em 90. Cheguei no 90. Olha para cá. Quem vai responder novamente são vocês. Quanto é que vale o cosseno de 90, gente? 0. 0. Porque esse vetor está totalmente deitado ao longo da vertical e não tem nenhuma projeção na horizontal. Então, o cosseno de 90 é 0. Quem é o seno de 90, gente? Então, 1. e olha só como isso mata um bocado de coisa. Ó. Quanto que vale, gente? Quanto que vale? Diz aí para mim. Quanto é que vale o seno de 180? O cosseno, desculpa, de 180. Menos 1. Menos 1, na verdade? Porque ele está totalmente deitado no eixo X, só que no sentido contrário ao que a gente estabeleceu como sendo positivo. Então, o seno de 180 é menos 1. E o cosseno de 180 é quanto? Pardon, o seno de 180 é quanto? Zerão, verdade? Porque esse vetor aqui não tem nenhuma projeção na vertical. Então, ele é 0. Ó, 9, 18, 9, 18, 27. Aqui é 270 graus, ó. Esse ângulo aqui, ó. Olha para ele. Quanto é que vale o cosseno de 270 graus? 0. Cosseno vale 0. Porque o ângulo de 170 é definido por esse arco aqui, ó. Pá. E o raio que define é esse. E esse raio não tem projeção na horizontal. Então, o cosseno de 270 é 0. E o seno de 270 é quanto? Menos 1. Menos 1. Por fim, 360. A gente volta aqui. Quanto é que vale o cosseno de 360? Bacana demais. E o seno de 360? 0. Perfeito. Então, olha, só utilizando a circunferência, a gente descobriu, né, o seno e o cosseno de 4 ângulos. Mas o poder que esse negócio tem é mais de 8.000, certo? Como fala nosso amigo Vegeta lá no Dragon Ball Z, certo? Como assim?
Imagina só, agora, olha isso aqui, que agora vai ficando um pouco mais complicado. Eu vou definir esse arco aqui, esse ângulo aqui. Olha só que bacana. Esse daqui, ó. Esse ângulo preto é esse ângulo todinho aqui, ó. Show de bola? Esse é o ângulo preto. Vou chamar ele de, sei lá, alfa. Digamos que eu saiba quanto vale o seno de θ e o cosseno de θ. E a pergunta assim, a pergunta é essa, ó. Eu sei, eu estou garantindo para vocês, eu sei, medir com a régua, qual o seno de θ e cosseno de θ. E aí eu pergunto, quanto vale o cosseno de alfa e o seno de alfa? Valendo $1 milhão aí. Barras de ouro que vale mais que dinheiro. Gabi, eu estou devendo algum serenata no som de valsa da outra turma lá, que eu fazia os sorteios para você, Tom? Não, não ficou devendo, não. Graças a Deus. Tá devendo na turma do Enem já. Altos pics aí de som de valsa. Vamos sortear o som de valsa aí, certo? Alguém tem alguma ideia? É só usar o círculo. Círculo de fogo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, que coisa interessante. Gente, esse ângulo aqui, ele é θ. Quanto é que vale esse outro ângulo aqui? Teta também. θ também. Vocês concordam comigo? Até aí tá tudo tranquilo? Agora, olha só que interessante, ó. Olha para esse ângulo aqui, ó. Olha para esse ângulo aqui. Como é que eu faço para descobrir qual é o seno e o cosseno de alfa? Professor, é só projetar. Então vamos projetar? A projeção horizontal é essa. A projeção vertical é essa daqui. É lógico que esse triângulo aqui é congruente a esse, né? Porque eles têm um lado igual e um ângulo igual. Já entra na questão da semelhança. Vocês conseguem perceber, olhando para a figura só, que a projeção do ângulo alfa no eixo y é igual à projeção do ângulo θ no mesmo eixo y? Vocês conseguem perceber isso? Então, é isso. Diz uma coisa importante para a gente. Diz que o seno de alfa é igual ao seno de θ. Vocês conseguem também perceber que por esse ângulo θ ser igual a esse, né, e esses dois triângulos serem totalmente congruentes, que esse lado desse triângulo aqui tenha o mesmo tamanho que isso daqui? Vocês conseguem perceber isso também? Só que a questão do cosseno é que ele está no sentido contrário ao que a gente estabeleceu positivo. Então, o cosseno de alfa é igual a menos o seno... Ou, desculpa, o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de θ.
Professor, por que deu isso, hein? A mágica está aqui, ó. Quanto é que é alfa mais teta? Alguém pode me dizer quanto é que tem? Quanto é que vale? 90? Não. Ó. Alfa é esse ângulo aqui, ó. Todinho. E teta é esse aqui. Alfa mais teta é igual a quanto? Então é 180. 180, exatamente. Alfa mais teta é igual a 180 graus. Quando os dois ângulos valem a soma deles 180 graus, a gente diz que eles são suplementares. Professor, o que acontece quando dois ângulos são suplementares? Acontece isso aqui. Ó. O seno de um é igual ao seno de outro, e o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Bacana? Exemplo. Tá aqui, ó. Vou pular a folha e vou fazer só uma pergunta nessa folha. Quanto vale? Oh, letra A. Seno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. Letra C. Seno de 150 graus. Letra D. Seno, pardon. Cosseno de 150 graus. E respondamos. Bem, às vezes as questões de trabalho e energia aparecem isso aí, entendeu? Ou numa questão de lançamento oblíquo, aparece para você saber isso aí também. O cara dá um ângulo, no valor da questão, o seno de 60. Mas o valor que ele dá lá no enunciado é sabendo que cosseno de 120 igual a tanto. O seno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 ou igual ao cosseno de 60? Eu esqueci. Veja. Lembra, olha, mentaliza a circunferência. 60 está aqui, 120 está aqui. Os senos são iguais. Os cossenos são opostos. Ó. Tá vendo? Os dois ângulos aqui. Ó. Esse é o de 60, esse é o de 120. A projeção vertical é igual. A projeção horizontal é oposta. Então, quanto é que vale o seno de 120? Ele é a mesma coisa do seno de 60 graus. Que vale quanto o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Entendeu, Luísa? Perfeito, perfeito. Obrigada. De nada, minha filha. Cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 eu sei que é 1/2. Então, o cosseno de 120 é menos 1/2. Faz todo sentido. É só olhar para cá. Imagina que esse ângulo é 60. Aqui seria 1/2. Né? Teria que ser mais para cima do que para ser metade, né? E aqui seria o menos meio, porque é negativo. E o seno seria o mesmo. Aqui. Vamos lá. Quanto é que vale o seno de 150?
vale o seno de 30. Muito bem, Gabi. Olha, se ele é igual ao seno de 30, é claro que ele vale meio. Quanto é que vale o cosseno de 150? Vale menos o cosseno de 30. Olha, o cosseno de 30, eu sei que vale raiz de 3 sobre 2. Então, menos o cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Veja, a circunferência é tão poderosa. Imagina que eu dissesse assim, ó. Gente, quanto equivale o cosseno 420 graus? Né? E o seno 420 graus. Equivale isso. Pensem comigo. 420 graus é uma volta de 360 na circunferência e depois eu ando quantos graus? 60. Então eu caio aonde de novo? No 60 de novo, você concorda, Luiz? Dá um giro de 420 graus, é você girar uma volta completa e depois parar no 60. Então é claro que o cosseno de 420 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 420 é igual ao seno de 60. São os famosos o quê? Arcos correspondentes. Quando um arco é exatamente igual ao outro arco, eles são arcos correspondentes. Por exemplo, o 0 graus é correspondente a 360. Por isso que o cosseno de 0 é quanto? 1. Cosseno de 360, 1. Seno de 0 é quanto? 0. Seno de 360, 0. São ângulos. Arcos correspondentes ou ângulos correspondentes. Tranquilo? Gente, a circunferência trigonométrica, se você souber as relações trigonométricas, ela simplesmente ela não tem limite. Você pode calcular o seno e o cosseno de qualquer ângulo. Tá? Por exemplo, professor, quanto é que é o seno e o cosseno de 30, 4, de 65, sabe? Isso aqui é mais complicado. Mas digamos que a gente dissesse assim, professor, eu quero saber o seno de 65 graus. É com você, professor. Como é que a gente vai saber isso? 65 não é ângulo notável? É 75, foi mal, gente. Eu surtei. 75, sabe? Alguém sabe como é que eu posso fazer isso? Tem que usar uma relação que a gente não viu na aula de hoje, mas eu vou terminar a aula falando essas relações aqui, essas duas relações. Né? Existem infinitas outras identidades, mas a gente vai apresentar 3 que são muito úteis aqui, certo? Que a gente usa na física, principalmente. O seno de 75, vocês concordam que eu poderia dizer assim, ó, que é o seno de 30 graus mais 45 graus? Poderia, não poderia dizer isso? Sendo que, tipo assim, seria muito bonito se o seno de 75 fosse o seno de 30 mais o seno de 45, mas não é. Mas existe uma relação que diz qual é o seno de A mais B. Se você sabe o seno de A e o seno de B, eu vou abrir o parênteses aqui, ó. Vou apresentar essa relação para vocês aqui. Vamos lá. Vou botar até em vermelhinho. Seguinte. O seno de A mais B, isso um professor me ensinou com um poema do Gonçalves Dias e até hoje eu não esqueço mais esse negócio, essa identidade. O seno de A mais B é o seguinte, é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
A musiquinha era o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Entendeu? Então, você sabe o seno de A mais B. Então, ó, quanto ao seno de 30 mais 45, utilizando a equação que a gente acabou de aprender, ó, é o seno de 30 vezes o cosseno de 45, mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Então, isso aqui seria igual a seno de 30, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, assim que fosse fazer essa conta aqui, daria raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, tá? Então, dá raiz de 6 sobre 4. Dá isso. Se você pegar a calculadora e fazer raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4, vai dar um número. Se você botar seno de 75, vai dar o mesmo número. Professor, se eu quisesse saber o cosseno de 75, era só eu utilizar essa outra relação aqui, ó. O cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E o legal é que, tipo, se fosse seno de A menos B, se você bota um menos aqui, botaria um menos aqui. Se fosse seno de A menos B, é o contrário, eu boto o menos aqui e o mais aqui. Por exemplo, cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E o cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Note que, com essa relação, você pode simplesmente calcular o seno e o cosseno de qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser saber o seno, e vamos botar aqui, tipo, 45 graus menos 30 graus dá 15 graus. Tá? Se eu quiser saber o seno de 15 graus, professor, era só eu utilizar que 15 graus é exatamente 45 menos 30. Eu poderia botar seno de A menos B igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A e achar. Fácil demais, tá, gente? Só manipular. E para encerrar a aula, né, tem mais só 3 coisinhas. A primeira é a relação fundamental da trigonometria. Então, quando uma coisa tem esse nome, quer dizer, eu não posso esquecer um negócio desse, professor, não pode mesmo, certo? O que diz a relação fundamental da trigonometria? Diz que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado tem que ser igual sempre a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. É fundamental, não pode esquecer. E, ó, para encerrar, olhando para cá, exemplo, vamos botar o exemplo, que o exemplo é massa. Digamos que eu quisesse saber qual é o seno de 150. Eu já sei que que vale 1 meio, certo? Mas eu poderia descobrir por aqui. Bem? Por quê, professor? Olha, se A é igual a B, a gente tem o que a gente chama do seno do arco duplo. Vou botar aqui, ó. Isso fica seno de A mais A, ou seja, seno de 2A. E quanto é que vale o seno de 2A, professor? Vale seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Ou seja, vale uma coisa, mas ela mesma. Ou seja, 2 seno A cosseno A. Show de bola? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu pode dizer, tá, gente? Se estiver indo muito rápido,
Ou se A for igual a B, fica seno de A mais A. Seno de A mais A é seno de 2A. E do outro lado fica seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Ou seja, 2 vezes seno A cosseno A. Então, o cosseno do arco duplo é o quê? 2 vezes seno A cosseno A. Professor, e o cosseno do arco duplo? O cosseno de 2A fica como? Fica assim, ó. Cosseno A menos seno A, seno A. Ou seja, isso é igual a cosseno de A vezes cosseno de A é o cosseno de A ao quadrado. Um número menos ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Menos seno A ao quadrado. Show? Então, aqui, ó, os senos e os cossenos do arco duplo. Tem muita gente também, ó, que aqui já é um negócio já para você que quer se destacar mais ainda. Você olha para essa equação aqui, ó, olha para ela e olha para ela. Dá para combinar as duas, né? Eu posso dizer, ó, isolando o cosseno ao quadrado aqui de alfa, que é alfa, mas poderia ser A, não tem problema. Né? Cosseno ao quadrado de A, professor, é 1 menos seno ao quadrado de A. Então, eu poderia substituir aqui, ó. Eu ficaria aqui, o cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 seno A ao quadrado. Poderia também chegar nessa relação aí. Essa eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá? Então, veja, gente. Isso aqui é o que eu acho legal. Tá? Antes de tudo, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu as passagens que a gente fez aqui no final? Ficou muito complicado? Pode perguntar, tá, gente? Não se envergonhe de perguntar. Perfeito. Então, ó, se todo mundo entendeu, fico muito feliz. Agora, prestem bem atenção no que é uma linha de raciocínio linear e aos poucos. É isso daqui, ó. É você sair de uma coisa que você ensina para uma criança de 8 anos, o que é um triângulo retângulo, o que é um cateto, o que é uma hipotenusa, e em 1h30, menos, né, que a gente começou mais de 8h30 e vamos terminar antes de 10 horas. Menos de 8h30 a gente está aqui. Ó. A gente está demonstrando relações trigonométricas. Vocês estariam prontos para eu continuar aqui falando sobre secante, cossecante e tangente hiperbólica, certo? Estamos prontos. Só não tem segredo. Não tem segredo. Era só eu chegar aqui para dizer, se tivesse mais tempo, dizer, pessoal, ó, a cossecante é 1 sobre secante. É 1 sobre seno, desculpa. E a secante é 1 sobre cosseno. E aí vocês saberiam a cossecante de 30, a cossecante de 60, a cossecante de 120, a cossecante de 150. Sem problema nenhum. Tangente hiperbólica é 1 sobre tangente. Qual é a tangente hiperbólica de 60? É 1 sobre a tangente de 60. Você não acabou de definir. Então, veja, é isso que a gente fez em 1h30. A gente saiu de um triângulo retângulo besta, criança, para relações trigonométricas que já caem em provas do ITA. Seu cérebro vai cair da cabeça, não tá puxado assim, Clara? Mas você está entendendo, minha amiga? Dá uma revisada depois, certo? E não tem segredo. Inclusive, ficou uma questão já do ITA, né? Mostre que o cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 seno de A ao quadrado. Simplesmente o que a gente fez aqui. O Enem não cai essas coisas abstratas que a gente está vendo aqui. Mas não se engane, isso aqui que eu estou vendo não é porque eu perder tempo, não. Isso aqui a gente vai usar na física, tá? Ó, isso daqui a gente vai utilizar num lançamento oblíquo. Tudo isso aqui de suplementar vamos usar no trabalho, na energia.
Cosseno, seno e tangente, a gente vai cansar de usar nas leis de Newton e nos vetores. Direto, direto, direto. Então, tudo isso aqui tem justificativa que a gente está vendo. Revisem esse conteúdo. A hora de revisão disso aqui é muito importante, tá, gente? Façam exercícios também. Livro de matemática bom, professor. Dante, volume único. Tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui que eu falo uma coisa. Alguém tem alguma dúvida, gente, antes de eu encerrar? Perfeito, vou encerrar a gravação aqui.